nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Diante de Deus, vamos colocar esse grupo de estudo hoje, pedindo a graça de crer na vida eterna. E queremos pedir a graça de Deus realmente iluminar o nosso interior, para que a realidade da vida eterna possa brilhar em nosso coração e possamos assim crescer na nossa em direção a Deus, também com relação aos nossos antepassados, para que tenhamos uma fé verdadeiramente clara com relação a eles. Sentemo-nos. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote que entra no santuário cada ano com o sangue de outrem. Pois, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado através de seu próprio sacrifício. E como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Do mesmo modo, Cristo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez com exclusão do pecado àqueles que o esperam para a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos primeiro ver o texto como um todo, mas nós queremos hoje pensar, porque às vezes essa coisa meio espírita, né, de reencarnação, e tem gente que vai na igreja e ao falar creio na ressurreição da carne, está falando creio na reencarnação, né? Então a gente vê o que realmente se pensa sobre isso. Mas antes, que é o versículo 27, né? O destino de um homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Mas antes vamos ver o texto como ele se estrutura. E se a gente pegar essa estrutura do versículo 24 a 26, e depois os outros também, mas principalmente esses, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um paralelo, né? Um paralelo entre, de um lado, o antigo ritual, de expiação, aquele que era feito no templo, tá? E do outro lado, o que o autor está fazendo? Ele apresenta a oferta salvífica de Cristo. Então, o que o autor faz? Ele pega aquilo que era o anterior, o sacrifício anterior, e compara, né? Primeira coisa que ele faz. No templo tinha, em primeiro lugar, tinha o sumo sacerdote.
Então, todo o templo, e no caso aqui, o que há aqui? Aqui o próprio Cristo é o sacerdote. É o sacerdote. Tá? Esse sacerdote, como a gente vê lá em Lucas 1, né? Ele oferecia o sacrifício, certo? Só que esse sacrifício era oferecido várias vezes. O de Cristo é uma vez só. Essa palavra, como nós vamos ver, é muito importante, que no grego ela é uma palavra só, que é, a gente traduz no português como um H, tá? Que é rapax, tá? Rapax é nesse sentido de... Não, é com X. Rapax é nesse sentido... É uma palavra só que quer dizer uma só vez. Uma só vez. Então, enquanto o sacerdote oferecia... Por isso que o autor vai dizer... Se Cristo fosse um sacerdote como esse... Ele teria que sofrer várias vezes... Desde o início do mundo... Para ir salvando e ir libertando. Mas a oferta dele é uma vez só. Tá? Aqui todo ano. O ano inteiro. Tá? Aqui, por isso que ele coloca essa coisa dos últimos tempos no caso de Cristo. Vamos pegar Hebreus 1. Vamos pegar Hebreus 1 porque fica clara essa coisa dos últimos tempos, né? Porque senão a gente fala últimos tempos, todo mundo vai pensar que é o fim do mundo, né? Muitas vezes, comecinho da carta de Hebreus. Muitas vezes, em muitos modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Por que ele fala aqui, agora nestes dias que são os últimos? Por isso que ele vai falar da mesma forma aqui, uma vez por todas, agora no fim dos tempos. Corresponde. Por que aqui ele fala no fim dos tempos, lá nesses dias que são os últimos? Por que o autor está reafirmando isso? O que ele quer dizer com isso? Você não tem a minha opinião? Ele está falando que o mundo vai acabar? O mundo acabou? Faz 2000 anos que esse negócio foi escrito. Acho que é Jesus, né? Jesus que está deixando... Ó, o sacrifício é feito várias vezes. Aqui é uma vez só. Aqui o sacrifício era durante todo o ano. Aqui o sacrifício foi feito uma vez só e inaugura os últimos tempos. O que quer dizer? Que o que Jesus fez é completo e não tem mais nada para completar a obra de Jesus. Aquilo que São Paulo fala, completa a minha carne, é na nossa carne. Mas aquilo que Jesus fez na cruz inaugura os últimos tempos. Não tem mais nada para acontecer. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Não tem mais nada. A obra de salvação dele na cruz é completa. Completa. Tá? Aqui, 4, ele entra no santuário. Aqui Jesus se manifesta a nós e entra no santuário eterno, que não é um santuário feito por mão humana. Ele entra no santuário eterno, que é o céu. Tá? Então, nossa carne está no céu. Sacerdote, templo, e está faltando algo, que é o quê? Nós temos o sacerdote, nós temos o templo, está faltando o quê? Não. As vítimas. Tá?
as vítimas. Então, o que o sacerdote oferecia? O sangue dessas vítimas. Certo? O que Jesus oferece ao Pai? Agora eu quero ver o que vocês vão saber falar. A própria. É isso? Ele só oferece como Isso fala, né? A obediência. Por meio da oferta a oferta de si mesmo, a oferta de si, essa obediência, como está em Filipenses 2, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa oferta é o que é agradável a Deus. Tá? O sangue é a externalização disso. Mas o mais importante não é o sangue. É a entrega de Jesus. Certo? Porque a entrega é a essência do sacrifício. E aí vem a questão com os nossos irmãos separados, por exemplo. Nós não repetimos o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, rapax, efapax, foi feito de uma vez para sempre. Só que ele é atualizado. Por quê? Porque essa entrega de Jesus, ela continua. Fazei em memória de mim. Fazei em memória da minha oferta, da minha entrega. Certo? Porque isso é o importante do sacrifício. Tá? É a missa. Essa é a essência do que a gente chama a missa é sacrifício. Essa é a essência da que a gente falar que a missa é sacrifício. E está aí nesse texto. E não foi, no versículo 25, para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano. Porque se assim fosse, deveria ver. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vocês têm qual tradução que vocês têm de sacrifício de si mesmo? o sacrifício. Tudo sacrifício? Tá? Deu para entender, gente? O que o autor está fazendo? Ele está comparando o sacrifício antigo, que terminou, não tem mais nem templo mais, com o de Cristo, que esse permanece. Tá? É que lá era o sacrifício que teria que ser repetido por causa devido ao afastamento do homem a Deus, em Deus pelo Sim. pecado original. E aqui ele foi unido eternamente em Cristo, Sim. a natureza humana ao reino de Deus de novo. Sim. Por isso que ele vai falar no 27, que é o versículo que nós vamos trabalhar agora, o destino do homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Então nós temos 3 rapax aqui. O primeiro, no 26, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado e a morte. Jesus não volta várias vezes nesse mundo para morrer. Jesus apareceu uma vez e morreu uma vez para o perdão dos pecados. Por isso não vai vir Jesus de novo na nossa carne. Ele vai vir no fim do mundo, na parousia, tudo claro, isso sim. Mas não que ele vai se encarnar de novo. Deu para entender? É isso que o autor está dizendo aqui. É uma vez por todas ele se manifestou na carne. Tá? E uma vez por todas ele morreu. E uma vez por todas ele ressuscitou. O que o autor está fazendo com o 27? Da mesma forma que o homem morre uma vez e vem o julgamento, da mesma forma Jesus manifestou-se na carne e morreu uma vez para sempre. E tem outro rapax, esse é o segundo no 27 e no 28. Do mesmo modo também Cristo, a oferenda dele é uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, que aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que esperam, que aí é a parousia.
Mas aqui ele não fala, ele fala que vai aparecer. Tradução é o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, que vai tornar no julgamento. Certo? Tá? Esse versículo 27 é o mais citado quando a gente vai falar sobre reencarnação. Tá? O que é a reencarnação? A reencarnação a gente conhece mais pelo espiritismo, né? Mas a reencarnação vem desde o Antigo Egito, tá? Segundo aí escritores gregos, né? Que tinha esse pensamento. O hinduísmo também fala de reencarnação, só que essa reencarnação pode acontecer em animais, em outras coisas mais, tá? Enquanto o espiritismo vai falar da reencarnação para purificar os erros em outras vidas, tá? Enquanto o hinduísmo vai falar para a purificação do karma, né? Oi? Karma seria esse peso que a pessoa traria e ela iria purificando também nas reencarnações. No caso do espiritismo, até atingir um estado de luz, um estado perfeito, sabe lá eu como isso. Mas a reencarnação simplesmente ela tira Deus da história. Ela tira Deus da história, porque é a própria pessoa que se purifica. E aí acontece o quê? A pessoa, o cristão, às vezes no erro, ele quer conciliar uma coisa com a outra. Tipo assim, você vai se purificando até chegar no céu. Depois você pega e ressuscita. Não dá certo. Não dá certo isso. Não dá por quê? Porque a Sagrada Escritura, ela é o nosso referencial de fé. O nosso referencial de fé. E o primeiro versículo é esse daí. Tá? O destino 27. O destino de todo homem. De todo homem. Não é de alguns homens. Não é da maioria dos seres humanos. O destino do ser humano é morrer rapax. Uma vez só. Então é essa palavra rapax que usou para o sacrifício de Cristo, que usou para a manifestação dele no mundo, é o mesmo rapax que vai pegar. Tá vendo? O homem morre uma vez só e vem o julgamento. Da mesma forma Cristo. Então não tenho que discutir com relação a isso, tá? Mas o que acontece? Tá? Primeiro vamos colocar o que eles pegam, porque tem a leitura de Allan Kardec do Evangelho, que é o famoso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem vários casos, vou pegar um só para não ficar demorando muito, depois a gente vai na leitura realmente da Sagrada Escritura, tá? Vamos pegar Marcos 9, porque os espíritas usam essa palavra para falar o quê? Que Elias reencarnou em João Batista. Tá? Então nós vamos ver agora o que se fala aqui, né? Marcos 9. Deixa eu chegar lá para... Vamos lá. A gente vai ver nesse capítulo aqui para ver. Primeiro a gente vai para o 9. Eles viram a transfiguração. Depois a gente vai voltar na transfiguração. Mas primeiro vamos pegar o texto aqui. Ao descerem da montanha, ordenou-lhe que a ninguém contasse que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntavam o que significa ressuscitar dos mortos. E perguntaram por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro. Ele respondeu, Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado,
Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, como dele está escrito. Então, o que pega aqui e fala? Elias é João Batista, Elias foi reencarnado em João Batista, porque Jesus está falando isso aqui. Tá? Elias, 9 séculos antes, né? Então ele volta na pessoa de João Batista. Pergunta óbvia. É isso que Jesus está falando aqui? É claro que não. Tá? Por que ele fala que Elias já veio? Vamos pegar lá o final do livro do profeta Malaquias, a última palavra, é muito fácil achar. A gente já foi lá outras vezes esse ano. Vai na última linha do Antigo Testamento da Bíblia de vocês. É facinho. Versículo 23. Pega Mateus e vai para trás, você vai achar. Malaquias 3:23. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com um anátema. Essa é a profecia que se cumpre em João Batista, mas não é reencarnação. Mas sim, João Batista continuaria a obra de Elias. Porque Elias foi arrebatado num furacão, num carro de fogo, aquela coisa toda, e ele viria. Mas vamos voltar lá em Marcos 9. Mas tem outro problema também. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, certo? Seria a mesma pessoa, não seria? Certo? Nós acabamos de ver que eles desceram da montanha. Vamos pegar o versículo 4 do 9. Capítulo 9 de Marcos. Vou pegar o versículo 4. E eles apareceram, Elias com Moisés, conversando com Jesus. Escuta, tá meio confuso isso, né? Se João Batista é a reencarnação de Elias, por que eles estão vendo Elias do lado de Jesus? Não é estranho? Porque não tem esse pensamento de reencarnação na Bíblia. Não existe isso. Mas, padre, a maneira que eles colocam isso não deixa perceber essa situação. Eu estava na fila. Eles pensam, né? Ele desvia o foco da inteligência da pessoa. Sim. Eu estava na fila lá e eu comecei, a mulher estava na minha frente, uma menina, né? Falando que tinha trauma disso, daquilo. Eu falei, ó, na igreja católica mesmo, tem um pessoal que pode rezar por isso, ou carismático, alguma coisa. E na essência, ela falando que ela tinha traumas antigamente, ela não conseguia lidar com aquilo, ela tinha dificuldade com aquilo. Eu falei para ela, na igreja carismática nossa tem meio, eles vão na essência, por meio do Espírito Santo, e você pode ser curada por isso. Procura a igreja que você, com certeza, alguém... mas eu moro lá em Campinas, parece, depois de Campinas, não sei para onde lá, mas eu falei, lá em Campinas tem um pessoal lá, eles podem te ajudar, procura, pelo que eu conheço que tem lá tem a Renovação Carismática Católica Chalões, pode te ajudar nesse sentido, fazer o acompanhamento de te ajudar. Ela falou, mas eu não acredito. Eu falei, mas como você não acredita? Ela falou, eu não acredito em Cristo. Eu falei, gente, mas como que é isso? Você não acredita em Cristo? Como? Ela falou, não, eu acredito naquele que Cristo colocou no mundo para nos ajudar. Nós não acreditamos na pessoa de Cristo. Nós acreditamos naqueles que Ele colocou para nos auxiliar. Isto é, hoje, os médicos. Ela falou, eu acredito muito na profecia do Chico Xavier.
Por quê? É o enviado de Cristo para nos auxiliar na terra. Sim. Cristo não vai ajudar mais ninguém. Ele ajudou quando estava aqui. Porque ele é, na linguagem deles, um espírito de luz. Eu falei para ela assim... Ele cumpriu a missão aqui e ele não faz mais nada. Eu falei para ela, você não está invertendo os valores? Ela falou, não, de maneira alguma. Se Cristo deixou para cuidar de nós, eu falei, como que Cristo vai deixar? Mas é o que eles ensinam. Tradução, não é Deus. Então, Só isso. eles não conseguem ver essa tese que estão dizendo. Por quê? Não. Porque eles desviam o foco. O princípio é, não é Deus. E aí não tem como dialogar. Não tem mais. Eu fiquei sinceramente, eu fiquei sem indignação, não sei o que eu falar. Às falei, vezes eu tinha que conversar com nós. eu falo que o espiritismo é a pior de todas, né? Porque eles é como se estivesse embutindo a ação do nosso Jesus Cristo. Eu sempre falo assim, buscar lembrar lá, é uma das piores que tem. Você vai ser evangelho, uma coisa assim, dá até para discutir, que ainda é cristão, mas quando entra no espiritismo... Não, aí deixou de ser. Se opõe totalmente. Né? E aí aquela coisa de tentar compor. Não tem como compor. E o duro que eles usam mesmo, né? Querem usar até o mesmo evangelho, né? Esse é o maior perigo que tem. E quando a pessoa totalmente... É confuso, né? Eu fiquei em indignação, o povo falou o quê? Que você já falou que não acreditava em Cristo. Aí eu falei, poxa, mas será que você não está... Eu falei para ela, só que eu perguntei para ela, falei, vem cá, será que você não está invertendo os valores? Eles ficam bravos. Não, a pergunta que tem que ser feita é, para você Jesus é Deus ou não? Não, não é. Então é declarar. Então você não é cristão. Não tem discussão. Você não é cristão. Pronto. Então você é espírita, respeito a tua fé, mas cristã você não é. Porque a gente tem que falar a verdade. Porque se não aceita Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, a pessoa não é cristã. Ponto. Você pode ser qualquer outra coisa, mas cristão você não é. Mas aí, depois ela vem falando de conceitos evangélicos. Eu falei, meu Deus, como é que você fala de conceito evangélico e você não acredita no que... Mas o que acontece? Não tem base doutrinal. Então eu pego doutrina do Evangelho, palavras bonitas aqui, amai-vos uns aos outros, tá? Fazei o bem, tá? Eu pego essas palavras e construo um Evangelho de conveniência. Mas o Evangelho, em primeiro lugar, não é o que está escrito. O Evangelho, a boa nova, é Jesus. Ele é o Evangelho. Mas o que a pessoa faz? Ela pega frases bonitas. E você pode pegar um monte de frase bonita e construir um monte de coisa. É igual no caso aí, o que eles fazem? Os espiritismos aí, o que eles fazem? Eles tiram o foco de Jesus e colocam a ideia da pessoa no foco de Elias. Eles passam a entender que isso realmente não, e não é nem isso, nem na pessoa de Elias. Eles colocam o foco num fato, numa coisa, de uma aparição. Isso daí não vai. Não adianta. Não adianta, não adianta. É algo que não tem muito o que discutir. Não tem muito o que discutir, porque é perder tempo mesmo. Tem que pôr, quando a gente começa a acontecer isso, tem que pôr princípio. É que nem tá uma discussão. Qual que é o começo? O começo é o quê? Para nós, qual é a nossa fé? Deus, o Pai, envia o seu Filho único para todo aquele que nele crê, João 3,16, tem a vida eterna. Tá? E Jesus, na plenitude, depois de sua morte e ressurreição, nos envia o Espírito para revelar a verdade completa. No Espírito, por Jesus, a gente entra em comunhão com o Pai e é essa a nossa salvação. Certo? Tudo na graça de Deus. Não acreditou nisso, tem problema nisso? Você não é cristã, então você tem que rever esses princípios que eu falei. Ou você aceita isso, ou não tem como. Tá? Você pode ler o Evangelho, pegar mensagens bonitas, você pode fazer o que for, mas cristão você não é. E essa história de misturar isso, e eu vou vivendo a fé, não dá certo. Não dá certo. Depois eu ouvi ela falando algo com relação a conceitos evangélicos, eu falei, aí me confundiu mais ainda. Você já não acreditava em Cristo, fala em Evangelho, e ainda é misturado com o Espiritismo, que cabeça não deve dar isso?
Não dá. É uma confusão. É uma confusão. Agora vamos pegar outras passagens e ver como não dá para conciliar, gente. Porque o problema é não só acreditar na reencarnação, mas tentar fazer um bem bolado, né? Tentar misturar reencarnação com ressurreição. Certo? Na nota do versículo 13, na Ave Maria, fala, já voltou na pessoa de João Batista. Fala que Elias é João Batista. Não, ele já voltou nesse sentido. Que ele cumpre aquilo que era a missão de João Batista. Mas ele não é João Batista. Elias é uma outra pessoa. Tá? Então falar que é a mesma pessoa, isso não. Isso não. Não tem como. Tá? É que nem falar o Papa é sucessor de Pedro. Falar que o Papa Francisco é Pedro. É a mesma coisa. Sabe? É a mesma coisa. O Papa tem as sandálias do pescador. Mas ele não é São Pedro, gente. Pelo amor de Deus, né? Tá? Haja tanto Pedro assim, né? Vamos pegar. Pega Daniel 12. Então agora vamos pegar passagens bíblicas e vamos mostrar que não dá para ter pensamento de reencarnação nessa história toda. Por quê? Vamos voltar primeiro lá. O destino do homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Então a pessoa morre e é julgada. Então não tem interstício de um monte de reencarnação para depois ela ser julgada. O julgamento é anexo à morte. Ele é anexo à morte. Tá? Que nem acredita no julgamento, acredita que a pessoa morreu e acabou, irmão. Está cheio de pessoas. Bom, aí já é outra coisa. Tem outros que falam que o inferno já Isso. É tudo fuga. O que não falta no mundo de hoje é fuga. E o pior também, tem gente também perdida nisso. A minha mãe é Jeová, né? Ela pediu para quando eu enterrasse ela, não enterrasse ela sem dentadura. Porque eu falei para ela que se ela for pro hospital, ficar internada, lá eles tiram a dentadura dela. Porque ela pode engolir, se engasgar e passar mal. Aí ela falou assim, que se ela morrer, tem que pôr a dentadura dela. Porque ela não vai ficar no paraíso com a boca bucida. Mas por quê? Eles ensinam isso. É triste, né? Aí eu falei pra ela assim, lá do céu, a senhora pode tomar cerveja, comer churrasco, não vai dar. Ai, Jesus. Parece que ali, mas eu acho que deve nem conhecer o fato de um casal que se separou porque a mulher queria ter os filhos. E a mulher o quê? Ela não queria ter os filhos do rei, eles queriam. O casal se separou por causa disso. Nossa. A mulher não queria ter filho nesse mundo porque ela entendia que ia sofrer muito. Queria deixar para ter os filhos lá no reino dos céus. A pessoa de Jeová falou isso pra mim, que ele não quer ter filho aqui ele quer trabalhar para Jeová, filho ele vai ter lá em cima. Eu falei, lá é fácil, porque Deus Sereis, mas aí a palavra de Jesus, sereis como anjos do céu. Não vai ter marido e esposa. Mas cara, que lá do céu quem vai tratar é Jesus mesmo? Mas aí veio o problema. Eles, nesse ponto, é a mesma categoria. Eles não são cristãos. Exatamente. Não adianta entrar com discussão cristã com quem não é. Tá? Vamos lá, Daniel 12. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia e infame eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão, como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas, como um perpétuo resplendor. O que é dormem no pó? Então, dormir no pó não é dormir em cima do pó, é aqueles que estão no pó.
Então não vai chamar de uma quinta, sexta reencarnação. É daquele pó que eu vou surgir. Tradução é aquilo que Jó também vai falar. Eu verei com os meus olhos e não com os olhos de outro. Eu verei o meu Redentor que está vivo com os meus olhos e não com os olhos de outro. É. E é a que a gente mais usa no finados. Tá? Agora vai trabalho. Então vamos lá, 2 Macabeus 7:9. Vai achar 2 Macabeus agora. Macabeus 12? Não, 2 Macabeus 12 também, mas primeiro 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 9. Agora onde ele está, hein, Tem o livro dos reis, logo depois do livro dos reis. Não, primeiro 7. 2 Macabeus 7, 9. Atrás de Jó. Quando a gente está fazendo isso, por favor, façam na mente, pelo menos, a junção dessas palavras. Tá? Elias que volta vivo para conversar com Jesus, como Moisés também. Tá? Nós vamos voltar do pó. O homem morre uma só vez e vem o juízo. O que não pode nesse ponto é isolar as passagens. Elas formam um corpo. É a Escritura explicando a Sagrada Escritura. Esse é o intuito desse grupo de estudo, né? Certo? Chegaram lá? 2 Macabeus 7, versículo 9. Chegou lá, Nica? Não, é 2 Macabeus, tem primeiro e segundo. 2 Macabeus 7, versículo 9. Isso aqui é os mártires macabeus. Então o menino está sendo morto. Ele vira para aquele que o condena e ele fala isso aqui. Estando quase a expirar, falou: Tu, ó malvado, nos tira da vida presente, mas o Rei do Universo, que é Deus, nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Aqui é ressuscitar. Então, mas ressurgir, ressuscitar a mesma palavra. É a certeza, ressurgir para uma vida eterna. Então ele tem essa certeza que ele está sendo morto ali, mas vai vir a vida eterna para ele. E não passar para outra vida. Capítulo 12, versículo 44. Aí é uma batalha, alguns soldados morreram, tá? E nessa morte eles tinham alguns ídolos supersticiosos, mas estavam lutando por Deus. Então vão para o inferno? Não. Então aqui o Judas Macabeu vai falar. De fato, de Judas Macabeu, né? Se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Porque quando eles pegam e olham naqueles que morreram, eles viram que tinham esses ídolos supersticiosos embaixo da roupa. O que o Judas Macabeu manda fazer? Manda dinheiro para o templo para oferecer sacrifício para aqueles soldados. Porque ele acreditava no quê? Que esse sacrifício verdadeiramente seria o bem para esse. É como a gente manda celebrar a missa hoje. É o mesmo pensamento. Tá? É o mesmo pensamento. Vamos lá. Sabedoria, capítulo 3, versículo 1. É outra leitura de finados daqui.
O homem morre só uma vez, uma única vez, e logo vem o julgamento. Tá? Capítulo 3, versículo 1. As almas dos justos, porém, estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Qual que é a fé do escritor sagrado aqui? Que quando a pessoa é justa, a alma dela está na mão de Deus. Os insensatos olham aquele corpo morto. Para eles, aquela pessoa está destruída. Mas eles estão em paz, porque estão em Deus, e não reencarnando, passando por outros corpos. Eles estão nas mãos de Deus. Então, gente, de novo vamos passar. A gente pode rezar pelos mortos, a gente pode, conforme Daniel, do pó vai vir novamente, o homem morre uma só vez e vem o juízo, e quando ele morre e é justo, a sua alma está nas mãos de Deus. Tá? E não é esquecido. Não. E 1 Samuel, não precisa ir lá, mas 1 Samuel 2. O Senhor da vida e o Senhor da morte é Deus, e não nós. Por isso que às vezes, quando às vezes a gente for chamado, eu já fui uma vez chamado para rezar um terço de corpo presente. Aí eu procurei, eu até achei interessante, né, procurar fazer uma oração no sentido daqueles pessoal se unir a Cristo. Porque quando eles se unem a Cristo, eles estão unindo também aquele corpo. Para manter essa unidade que já havia aqui na Terra, o único meio agora, primeiro, é se unir a Cristo para chegar à unidade com Ele. Senão, a separação não vem. Vamos pegar outra passagem. Tudo concatenado com esse, morre só uma vez, tá bom? Lucas 16. A famosa passagem lá, mas nós vamos ver agora, nós já estudamos esse texto, mas nós vamos ver esse texto a partir dessa visão morre uma só vez. A partir dessa coisa, não há reencarnação. Porque a gente podia pegar esse livro da sabedoria e falar assim: ah, mas a alma do justo está na mão de Deus. Mas aquele que é injusto tem que reencarnar para se purificar, né? Não podia falar assim? Agora, quando entra nesse Lucas 16 aqui, como que vai casar a ressurreição com o texto dele, reencarnação com o texto desse, eu não sei. Tá? Havia um rico e o próprio Lázaro, 22. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nessa chama. Por que esse rico que foi mau, que era apegado à riqueza e não enxergou o pobre, que era Lázaro, por que esse rico não reencarnou para purificar os pecados dele? Tinha tanto poder, né, pai? Então, mas pela teoria da reencarnação,
ele deveria reencarnar. E não está sofrendo aqui. E não está sofrendo aqui. Certo? Por que ele não vira para Abraão e fala: permita-me voltar para me reencarnar, para eu purificar e sair desse lugar? O que ele pede? Ele pede que Lázaro molhe com a ponta do dedo a língua dele. Mas ele não pede, por quê? Porque não tem reencarnação. Ele já sabia que não podia voltar. Ele já sabia que não podia voltar. Ele já sabia que não podia voltar. Ficou claro? Então, se entra no livro da sabedoria, a alma do justo está na mão de Deus, em um tormento a tocará, o insensato parece estar destruído, mas está em paz. Não, mas quem precisa purificar não é o justo. O justo aqui já é um espírito de luz, eles vão falar. Mas e aqui? Como que vai entrar aqui reencarnação? Não vai entrar. Não vai entrar. Quem fala reencarnação tem medo da morte. Tem medo. É uma fuga. É uma fuga. Sabe? Uma fuga disso aqui. Disso aqui. Tá? Se houvesse reencarnação, o pessoal não teria tanto medo de morrer. É, mas às vezes o desespero é que bate, porque, sabe, nós, pela nossa fé, Lázaro é reconhecido pelo rico, certo? Nós, pela nossa fé, nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar pai, nós vamos encontrar mãe, nós vamos encontrar avô, avó, tataravô, tataravó, nós vamos encontrar todo mundo. E nós vamos conhecer todo mundo. Porque aqui ele conhece. Até do inferno ele conhece Lázaro. Por que no céu nós não vamos conhecer? Agora, pensa bem. Você perdeu um filho. Tá? Ou essa família que morreu no acidente de avião. O pai, a mãe e 3 filhos. Cada um vai reencarnar para um lado. Nunca mais vão se ver na vida, gente. Mas que desgraça que é isso? Aí vai criar outros laços com outras pessoas, aí morre de novo. Outros laços, outra pessoa. Mas que vida desgraçada eterna que é essa? A gente ama as pessoas, tem pai, tem mãe, tem tudo. Depois você vai ter outro pai, outra mãe, mas que... Isso é uma desgraça, não é uma vida eterna? Gente, eu não estou falando só em matéria de fé. Logicamente, isso é ilógico. É ilógico isso. É ilógico. Meu padre, se aponta para os antepassados, aponta para a esperança. Então, a esperança é realmente se reencontrar. Tá? É realmente se reencontrar. Mas vamos continuar no texto aqui. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Mora a língua, tá. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, te encontras aqui em consolo e tu és atormentado, porque ele era apegado aos bens. E além do mais, entre nós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessarem de lá para nós. É o abismo entre a condenação e o estar em Deus. Tá? Esse é o abismo. A distância entre o mal e o bem. Tá? Ele replicou, versículo 27. Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para ele ser lugar de tormento. O que ele está pedindo para Abraão? Para ressuscitar Lázaro. Por que Lázaro pode ressuscitar e o rico não? Porque Lázaro está junto de Deus. Quem que ressuscitou? O outro, esse não mesmo, né? O outro Lázaro ressuscitou. Então, outras pessoas ressuscitaram, como o filho da viúva de Sarepta, que é a primeira leitura do domingo. Então, Elias ressuscita, porque pessoa boa. Tá? Porque ele não pode. Deu para entender, gente? Certo? Mas continua.
Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutam, que os ouçam. O que quer dizer isso? O que é Moisés e os profetas? A Bíblia, gente. O que Abraão está falando para ele? Ele pediu para ressuscitar Lázaro, para chegar para os irmãos dele e falar assim: olha, teu irmão está lá no inferno sofrendo, então vê se vocês faz bem na vida para não ir lá junto com ele. Que além de tudo, vocês vão atazanar a vida dele lá. Que também não deve ser conhecido. Tá? Então, por favor, façam isso. Abraão fala que não. Ressurreição não é para isso. Ressurreição não é para dar aviso para a pessoa. Eles já têm Moisés e os profetas. Eles têm o Antigo Testamento, as Escrituras. Que ouçam. Mas o rico, não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscitar dos mortos, não se converterão. O que ele está falando? Olha que o diálogo aqui no final é longo. Gente, ele está falando assim: o que tem na Bíblia já basta para eles saberem que eles não devem ir para cá. Não precisa acrescentar algo. O que está lá, que é o que nós estamos vendo aqui, já basta. Já basta. Então, não fica querendo espetáculo, porque não vai ter. A revelação já foi dada para isso. Então, eu acho que reencarnação é uma coisa bonita, mas não bate com a Escritura. Não bate com a Escritura, gente. Nem para aqueles que são justos, a alma do justo está na mão de Deus, nem para aqueles que são injustos. O rico está lá ardendo no fogo do inferno. Ficou claro? Tá? Mas poderia ter um tempo para chegar nesse inferno, não poderia? Aí a gente vai pegar Lucas 23, 29. Vocês veem como as passagens elas vão fechando a coisa, gente. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Ah, podia ser só os maus. Não, os maus estão no inferno. Ah, não, mas podia dar um tempo. Ah, mas podia... Não dá. Do pó levantará. É com os meus olhos, não com os olhos de outro. Eu não vou vir como uma outra pessoa. Jó está falando isso. Então, o meu olho é o meu olho. Não vai ter outro olho em mim. Tá? E aí vem 23, 29. Pois eis... Não. 39. Um dos malfeitores à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, repreendia: nem sequer temes, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal, e acrescentou: Jesus, lembra, olha, ele não está falando para Jesus na Galileia. Ele não está falando para Jesus no templo. Ele está morrendo do lado de Jesus. E ele não é cego. Ele está vendo que Jesus está morrendo do lado dele. Correto? Então não vamos isolar a passagem aqui. A coisa está feia. Tá? Ele está falando para um que está morrendo. Tá? E ele morrendo também. Tá? Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E se vieres no teu reino,
Poderia ser lá que nem como Marta, aquela coisa lá longe quando vieres. Tá? Eu vou estar morto lá em Daniel 12, me ressuscita. O que Jesus diz? Ele respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Entre agora e agora é agora. Então hoje estará comigo. Não tem espaço para fazer isso ou fazer aquilo. Não tem espaço para isso. Tá? Vamos pegar Filipenses 1, que é uma leitura, a primeira leitura da semana que passou. Quando alguém vem falar pra mim que não tem ninguém no céu, que morreu, eu já falo essa passagem. Sim, sim. Eu fico na hora calado. Está na Bíblia, olha, cuidar. Mas é. Vou discutir. Não, você tem o direito de não acreditar que está na Bíblia. Aí é um problema seu. Nós somos cristãos, a Bíblia é o livro da nossa revelação. E uma pessoa, Tá? chefa, padre. Mas não conhece, Desconhecedor. mas não tem conhecimento. Pô, Giovanni, não acredito que Jesus está no céu? Né? Eu falei uma vez, os apóstolos ficaram com papel de besta olhando para cima, igual tonto, vendo Jesus, você estava vendo Jesus subir? Você estava vendo que vendo bicho? Ele ficou assim, não é possível. Mas eles não acreditam que Jesus é Deus, então não adianta argumentar, é perder tempo. Vocês são o quê? Deus, aí para isso é lógico, né? Mas é. Vamos lá. Mas eu me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha, São Paulo está falando aos Filipenses, tá bom? O senhor não falou nenhum versículo. Versículo 19, falei. Agora no 20. Ele está falando para os Filipenses. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. 22. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei o que bem escolher. Ele está falando para a comunidade que ele mais amava, que era Filipenses. Se é para o vosso bem, eu não sei o que escolher, porque eu tenho um trabalho frutífero para fazer. Sinto-me num dilema. Olha o dilema dele. O meu desejo é partir e estar com Cristo. O meu desejo é partir e reencarnar 500.000 vezes. Ele sabe que morrendo ele vai estar com Cristo. Tá? Pois isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei para vós. Então eu vou fazer esse sacrifício, mas o meu desejo é morrer para estar com Cristo. E não cabe reencarnação aqui. Vários santos foi assim, né? Tá? Essa de Teresa mesmo. Ela pediu a morte para estar na presença de Cristo. Sim. Sim. Quando entra o padre com a comunhão, ela fala, meu amado veio a mim e veio para me levar, né? Para me levar. É não deixar confundir isso também, né? Porque a pessoa muitas vezes está querendo morrer para fugir dos problemas desse mundo, né? Não é essa certeza em Cristo, né? Porque Não, é. a gente ouve algumas pessoas, mas eu prefiro morrer que sair logo desse inferno. Mas aí ele vai falar, eu vou... Isso. Não, aí que é claro, a palavra é clara, Sim. como os santos também é bem claro, né? Isso é Sim. muito claro, né? Mas às vezes aí a pessoa, eu quero morrer logo, morrer, quer dizer, mas por que você quer morrer? Quero fugir disso aqui? Sim. Bom, deixa isso bem claro, né? Mas ele fala assim, enquanto ele está com problema. Acabou o problema, ele já vai não quer mais. Aí sempre Não quer não. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, vamos pegar Hebreus 6,
que é esse rapax, aí, essa palavra que quer dizer uma vez. Vamos ver ela em outras passagens de Hebreus, para ver como isso funciona. Hebreus 6, versículo 4. De fato, os que uma vez foram iluminados, que saborearam o dom celeste e receberam o Espírito Santo, uma vez batizados, uma vez imersos em Deus, para sempre estão imersos, não precisa rebatizar, né? Vamos pegar 9, versículo 7. Aquele mesmo capítulo 9, só que aí no versículo 7. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. Aí vem 9, 26, 27 e 28, que é o que nós vimos aqui. 3, uma vez, uma vez, uma vez. E o 27 é, o homem morre só uma vez. É para não ter dúvida mesmo. O homem morre só uma vez. Ele não morre 2 vezes. Ele não morre 3 vezes. Mas teve Lázaro que ressuscitou. Teve juízo? Não, por isso que ele voltou. Tá? Só por curiosidade, isso é científico, tá? Teve na história um monte de ressurreição. São João Bosco ressuscitou pessoas. Santa Teresa, um monte de gente ressuscitou. Sabe? E ressuscitou outras pessoas. Tá? Não há ressurreição depois do 21º dia. Não tem ressurreição de caveira. Na história não tem. Por quê? Não, para Deus. Deus que constitui o ovo fecundado e desse ovo sai tudo isso daqui que nós estamos vendo aqui. Qual é o problema de Deus reconstituir uma caveira? Não é esse o teológico do problema. Qual é? Gente, é essa palavra aqui de 9:27. O homem morre uma vez, mas quando vai para o juízo, não volta mais para trás. O juízo foi feito uma vez, acabou. Acabou. O julgamento, juízo, mesma coisa. Se o julgamento foi feito, o destino dele está feito, não tem como voltar para trás. A alma não vai sair do inferno. É o que o rico, de novo, vou falar. Por que o rico não pediu para sair do inferno e ressuscitar, velho? Porque o juízo dele já estava feito. E ele já sabia. É claro, ele tinha mais fé, acho que ele que nós, né? Porque estava vendo Deus na frente, né? No caso aí, Abraão, né? Mas a gente que é teimoso, né? Mas agora eu vou fazer o povo que reclama tanto da família, né? E aí quando morrer, vai se encontrar com a família. Por isso, o que a gente pede no Pai Nosso? Perdoai nas nossas ofensas que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus em Mateus, se não perdoardes de coração, por isso no céu não entra quem carrega a falta de perdão. Então a gente, quando vem o Pai Nosso, tem que fazer uma lista das pessoas que precisa perdoar. Para exatamente purificando o coração. Para quando chegar lá, não ter problema com ninguém. Com ninguém. Tá? Sim, os fiéis defuntos, não os infiéis defuntos. Né? Tá? É os fiéis defuntos, não os infiéis defuntos. Tá? 10:2. Se não fosse assim, não teria deixado de oferecê-lo. Se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência do pecado, uma vez por todas.
Então, é essa palavra que se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes durante a Hebreus, e uma delas é que o homem morre só uma única vez. Não tem como pensar de outra maneira. E depois vem o julgamento. Feito o julgamento, acabou. Alguma dúvida? Certo? Essa questão dos 21 dias, que eu disse. O 21 dias é quando morre a última célula. Então, porque nós temos não sei quantos bilhões de células, né? Então as células não morrem de uma vez. Elas vão morrendo. A última morre no 21º dia. Existe uma ciência chamada tanatologia, que é a ciência da morte, que estuda o próprio processo da morte. Tá? O projeto no critério de julgamento. Não compete mais. Não, aí está com Deus. Por isso a gente não pode falar quando foi, eu não sei. Até 21 dias, então, quer dizer, vai dizer... Não sei, aí não tem. Dá pra dizer, dá. É para Deus, a gente entrega para Deus. Por isso que tem essas, entrem no YouTube e vejam lá, experiência de quase morte. Então teve um Globo Repórter só sobre isso, que mostra essas pessoas que foi e voltou. Tá? Pessoas que estão enterradas vivos, na verdade. Isso aí também não tem como saber, sabe? Mas essas que foram e voltaram, isso tem. E que todas trazem essa experiência da famosa luz, né? Que vira a luz branca, papapá. Teve um médico, um neurologista, isso nesse Globo Repórter tem. Ele era ateu. E essa experiência que ele teve foi tão grande que o homem se converteu. Do tamanho da experiência que ele teve de ir, morrer, passar por uma experiência de morte e voltar. Na Canção Nova, uma época, tinha uma mulher aí andando por aí pregando, que ela morreu, voltou. Sim. Quando ela chegou lá no céu, Deus mostrou para ela usava DIU. Deus mostrou para ela um monte de filho que ela perdeu usando o DIU. Sim. Aí Que é abortivo, deu a né? chance dela voltar e avisar para as pessoas que não Dá usem e testemunho. está matando. Glória a Apolo que teve a experiência do inferno, né? Então Deus mostra para ela qual a vida que ela teria ou a não vida que ela teria depois da morte. Né? E aí ela dá todo o testemunho dela. Quadro, eu já me escutei em algum lugar que, em relação à ressurreição, e voltando para entre a vida e a morte, só há uma vírgula. Vida, vírgula, morte. Sim. Sim. Ou seja, Então não tem loteria, coluna do meio, empate, não tem nada disso, né? Tá? Vamos lá. Versículo 137 do Salmo. Bom, aí no primeiro versículo já dá para meditar, né? Justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiando na misericórdia de Deus, que quer um dia nos ressuscitar para a vida eterna, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.